Bem, antes de mostrar o circuito, eu preciso mostrar para vocês o funcionamento das portas lógicas no Minecraft. Iniciando pela porta OR, que possui essa configuração aqui, ela é feita dessa maneira, e na qual a tabela verdade diz que a saída só é 1 caso todas as entradas também sejam 1. Ou seja, vemos aqui que duas entradas como 0, saída 0. Uma entrada como 1 e outra como 0, saída 0. Só vai ser 1 quando todas as entradas forem 1. Para a porta XOR, que é feita dessa maneira, e na qual a tabela verdade diz que a saída só será 1 caso o número de entradas 1 seja ímpar. Ou seja, nesse exemplo, com duas entradas, o número de entradas como 1 deve ser 1, porque se forem duas, passa a ser par. Vejamos aqui que duas entradas como 0, saída 0. E duas entradas como 1 também é 0. Mas se o número de entradas 1 for somente uma, a saída é 1. A porta O deixarei para o final, pois ela tem uma particularidade. Aqui é a porta NOT, no qual a tabela verdade simplesmente diz que a saída é o inverso da entrada, ou seja, entrada 0, saída 1. Entrada 1, saída 0. Para a porta O, deixa eu quebrar isso aqui rapidinho para explicar para vocês. A tabela verdade da porta O diz que a saída será 1 caso qualquer entrada também seja 1. Olha só aqui. Uma entrada como 1, saída 1. Uma entrada como 1, saída 1. E se as duas forem, a saída também é 1. Porém, vamos supor que no meu circuito, isso aqui é uma particularidade do Minecraft. No meu circuito, caso eu queira, por exemplo, que esse LED só acenda caso essa entrada aqui seja 1, aqui daria certo, mas eu não quero que ele acenda com essa entrada sendo 1, mas ele acende. Para resolver isso, nós temos que aprimorar o OR, para que ele fique assim. Note, ainda é uma porta OR. Se qualquer entrada for 1, a saída também vai ser 1, se as duas forem também. E naquele meu exemplo lá, olha só. Se eu acender essa aqui, acende ali, mas não acende aqui. E se eu ligar aqui, vai acender tranquilamente. Isso parece bobo, mas afeta o circuito às vezes e me deu um pouco de dor de cabeça, inclusive, na hora de montar o meu circuito. O meu circuito não é muito complexo. Na verdade, eu fiz algo bem simples, que eu não conheço muito do jogo. Porém, por estarmos em um curso de ciência da computação, tentei fazer algo relacionado a isso. No caso, isso aqui é um sistema de monitoramento de uma empresa de segurança virtual. Notem que há 3 LEDs aqui na frente e um LED aqui atrás. Esse LED aqui atrás simboliza para os programadores, sinaliza na verdade, que há um erro. E esse erro vem na forma de 3 tipos de ataque hacker. No caso, DDoS, Backdoor e Deploy. E irei explicar como funciona cada um de acordo com como eu vou explicando o circuito. Como eu disse, se há qualquer problema, ou seja, se qualquer ataque hacker acontecer, esse LED vai ligar para avisar para os programadores que há um problema. E depois eles vão procurar o problema e vão ver que um desses 3 LEDs vai acender. Um LED para cada problema. Ou seja, se esse acender, o problema é um DDoS. Se esse acender, o problema é um backdoor. E se esse acender, o problema é um deploy. Começando pelo ataque DDoS. Primeiro eu vou explicar o que é DDoS. Normalmente um site, um serviço, um aplicativo tem um fluxo de dados suportável. Ou seja, um número X de pessoas pode acessar ele ao mesmo tempo. Porém, se muitas pessoas, muita gente, muitos computadores acessarem ele ao mesmo tempo, ele vai ficar sobrecarregado e, consequentemente, lento,
ou pode simplesmente nem abrir. Isso acontece normalmente, por exemplo, vocês já devem ter visto quando o Enem estava com as discussões abertas logo no início. Não dava para entrar no site, não dava, assim como o FIES, porque era muita gente. E o DDoS consiste no hacker fazer vários computadores virtuais entrarem num site ao mesmo tempo, simplesmente para atrapalhar, simplesmente para fazer com que o site fique lento ou então não abra, para prejudicar uma empresa, por exemplo. E por isso que se chama DDoS, que no caso seria Denial of Service, negação de serviço. Você pode notar que essa linha aqui está como 1, porque sempre há em um site fluxo de dados. E essa é a quantidade de limite que o servidor aguenta. Porém, o hacker pode, por vários meios, pelo meio X ou pelo meio Y, colocar vários computadores virtuais para infestar aquele site, entupir ele de dados. Então, se ele, por exemplo, vir por esse caminho, olha só, o LED ali acendeu, há um problema. E o problema é um ataque de DDoS. Ele também pode entrar por esse caminho. Ou pelos dois, caso ele for sacana, mas isso não importa. O importante para o circuito é dizer que há um problema e que o problema é o DDoS. Já o deploy funciona da seguinte maneira, ou melhor, o backdoor. O hacker mostra para algum usuário de um serviço, de um site, de um aplicativo, uma tela amigável para que ele coloque seus dados pessoais lá dentro e para que esse hacker possa usar eles de uma maneira ruim, usar de maneira vil. Nossa, vil. Bem, então, normalmente um serviço vai ter os dados do usuário, né? Porém, o hacker botou uma tela para ele ver e agora ele sabe todos os dados desse usuário e vai entrar por outro computador ou por outro celular nesse mesmo serviço. Quando ele fizer isso, um LED vai acender para avisar que há um problema e quando eles forem atrás do problema, eles vão ver que o problema é um backdoor. O deploy funciona de uma maneira semelhante, porém o hacker consegue pegar os dados de maneira bruta, ele simplesmente vai lá e pega. No caso, para o deploy, especificamente os dados são de um administrador do site ou do serviço. E os estragos podem ser maiores, inclusive. Por quê? Todo administrador tem acesso a um serviço e pode fazer alterações nesse serviço. Se o hacker conseguir entrar também com os dados do administrador, ele também vai poder fazer alterações. Então ele pode simplesmente apagar um site, ele pode mudar ou então travar ele para que haja um prejuízo muito grande para a empresa e assim por diante. No caso, se ele tentar entrar nesse serviço com os dados do administrador, vai acender um LED aqui para avisar que há um problema e quando eles forem ver, o problema é um deploy. E nesse caso, eles vão ver que, meu Deus, atacaram das 3 maneiras possíveis. Inclusive, para esse último LED aqui, que diz que há um problema, eu usei uma porta OR complexa. Porque caso eu tentasse usar aquela ali, a simples, esses circuitos interferiam um no outro. Então se o LED do DDoS acendesse, o LED do deploy, ou então do backdoor, do deploy, também ia acender. Isso aqui impede que isso aconteça. Viu como aquilo é útil? Olha só. Eu posso dizer que o problema é um DDoS e um deploy também. E assim por diante. Bem, essa foi a minha ideia. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.